Fala os filmes que você acha. Eu confio no que você falou. Cria nos bagulho na tua cabeça e a gente discorre sobre as questões aqui. Fala galera, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. Samuel já tá rindo da minha cara. Eu ouço a tua voz aí já. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Ô pessoal, bom dia. Estamos aqui, bom dia. Não, bom dia. Então tô falando com quem tá assistindo de manhã. Estamos aqui com a Elis também. Oi. E temos mais um convidado ilustre. Oh, especial. Olá. O cara atravessou. Pera, é um convidado ilustre. Eu sou. Tá bom. É você, vai. Apresenta o convidado ilustre aí, Daga. Temos um convidado ilustre que é o Lee. Pode chamar de Lee mesmo? Sim. E por que a gente trouxe o Lee aqui, Samuel? Cara, a gente não tem arquiteto suficiente na mesa. Por que a gente trouxe ele? Aqui a gente vai falar de um tema peculiar aí, né? Sempre peculiar, sempre peculiar o tema. Sempre é, na verdade. É modesto. E hoje a gente vai falar, dentre outras coisas, sobre a relação do cinema com a arquitetura, né? E vamos até tentar falar de alguns filmes aqui que a gente escolheu. E o Lee, não por acaso, é um entendedor aí do assunto. E é um cara que quando a gente estudou junto na arquitetura, né? Ele já tinha um certo apreço por essa arte, né? E já desenvolveu um interesse por isso. Ele vai explicar melhor aí. Andy, me apresentou sinta-se à vontade. Não que eu manjo, eu gosto de assistir, então é mais uma paixão do que ter um conhecimento, mas é... Não, mas mais do que isso, você já fazia umas brincadeiras lá na faculdade, umas curta-metragens, uns negócios lá, não fazia? Então, minha primeira curta-metragem foi justamente na faculdade, naquela apresentação. E eu foi nunca tinha muito feito legal. antes. Eu sou obrigado aqui a falar que essa apresentação foi um rebuliço na sala no dia que ele apresentou o negócio lá. Causou. Que era uma coisa sobre bexiga, se eu não me engano, né? Isso. Projeto Ele fez um 8, pequeno né? filme. E ele era do meu grupo, eu fui bem. Imagina se fosse Se celular. aproveitou. O Danilo se deu bem nessa. E realmente foi o melhor trabalho que foi apresentado lá. Eu acho que não sei nem se alguém superou isso até hoje. Mas foi muito bom. A gente ficou Se Que meio... tiver- exagero, o se pessoal você vai tiver- escutar e vai querer ver isso. Então, essa se curta, você não vai... tiver, não tem mais pra Eu acho que eu pôr? tenho no YouTube, mas eu tenho vergonha de apresentar Como? agora. Foi incrível. 10 anos depois eu que olho e isso. falo, nossa, gente. Procura aí, bexiga, Lee, faculdade, sei lá, vai achar. E nessa época já começou seu interesse por essas coisas. Sim. E aí que a gente descobriu, né? Nós, enquanto seus amigos ali de arquitetos, descobrimos esse viés aí do Lee pra fazer cinema e fotografia, essas coisas. Depois de um tempo você fez outras coisas mais, Na né? verdade, a questão de vídeo, acabei desistindo um pouco porque não dava pra fazer sozinho, né? Precisava de pelo menos mais uma pessoa. E eu acabei caindo na fotografia, comprei uma câmera depois e fluiu. Aí agora eu tô realmente na fotografia mesmo. Mas você ainda enxerga os filmes com esse olhar Sim, arquitetônico sim. e... Sim, influencia bastante. A nossa formação, experiência e conhecimento ajuda muito como a gente encara os filmes. E você, essa questão dos filmes pra você, e dessa visão da fotografia e tal, foi uma coisa que já tinha em você antes da faculdade, e a faculdade no mais, talvez, abriu esse horizonte um pouco mais pra você, ou você descobriu isso lá dentro da faculdade e falou, putz, existe esse negócio de fotografia aqui, que é isso? Vamos ver. Na verdade, é uma coisa engraçada. Eu nunca fui fã de fotografia antes, no começo. Eu acho que a Tatá, ela resolveu fazer um curso de fotografia e perguntou quem tava afim. Eu virei, de repente eu disse, eu topo. Aí foi aí que eu comecei a instigar mais e ter mais vontade de conhecer. Aí acabei me apaixonando. Passou um ano assim e eu só queria saber de fotografia. Aí que eu comprei a câmera. E aí depois que evoluiu pro sim. filme, alguma coisa assim, ou não? Você meio que foi junto? Então, quando o filme eu sempre gostei, mas só que eu via algo muito mais comercial, casual. Aí com a fotografia e dando foco em prestar mais atenção e entender diversos tipos de filmes, abriu minha cabeça. Então eu tirei um pouco de preconceito, eu comecei a ver filmes que as pessoas falam que é mais cansativa, mais parada, e eu adorei. Então foi uma evolução. Então conta um pouco pra gente essa relação que você enxerga, principalmente, você falou agora, né, da nossa profissão de arquiteto, como que você vê, de forma diferente, você vê os filmes, então? Então, a questão da arquitetura e ambientação eu acho muito importante porque todo filme precisa de um contexto para a gente se relacionar e entender, né, o que se passa no filme.
filme. Então a própria estrutura do filme, ele dá uma ênfase nisso e dá praticamente um pano de fundo para os personagens, né, se desenvolverem. E passa muito mais a cenografia e o pano de fundo, ele dá justamente mais ênfase, ou ele destaca ou ele deixa de destacar o que o roteirista e o diretor quer passar, né? Então, provavelmente, na verdade, a arquitetura, ela passa uma informação meio que subliminar para a pessoa entender o que o ator está falando de forma diferente, de acordo com o lugar que ele está. Sim, exato. A disposição das coisas, a própria questão do uso de cores para emular sentimentos para o espectador que está assistindo, para entender o tom, o clima, tudo isso, a própria iluminação, claro, né? A luz e sombra é uma das coisas mais antigas do cinema, né? Desde a década de 20, 30 é usado esse jogo de luz e sombra muito forte para evocar um sentimento para o espectador. Então a arquitetura tem um papel muito importante, né? Tanto a parte interior e exterior, a cidade, né? O contexto urbano. E a gente tem uns filmes aí bem interessantes que abordam de formas diferentes, né? Um trata mais da natureza, outro mais do submundo, a parte noturna da cidade, da convivência das pessoas. E o Whiplash, no caso, né? Que a gente vai citar, é como... Olha o spoiler. É um lugar que todo mundo aqui tem familiaridade, conhece, ou já foi pra lá. E o filme retrata de uma forma um pouco diferente que é interessante. Ele pega muito jazz, ele pega muito o lado musical, que a gente não tem tanto relacionamento com a cidade, e transforma ela. Então a gente enxerga de uma forma bem diferente na ótica do diretor, de como ele quis retratar a cidade. Então ele pode ser transformado no cinema. Então vamos só, já que o Lee já deu a deixa, a gente selecionou alguns filmes aqui pra gente discutir. A gente vai acabar discutindo um pouco mais do que arquitetura e talvez a gente acaba indo um pouco pra história. A gente vai discutir os filmes e ocasionalmente falar da arquitetura nele. Sim, mais ou menos isso. E aí, um dos que a gente selecionou, já o Lee já deu esse spoiler aí, é o Whiplash. Então a gente avisa desde já. Se você não assistiu, pause o podcast, assista e depois volte, porque senão você vai saber de coisas do filme antes de assistir. Se for igual o Samuca e não liga pra spoiler. Eu não ligo não, viu? Eu não ligo não. Eu assisti esse filme também, e não só pelo motivo da questão musical, né, que eu me interesso bastante, que é o jazz e tal. Também. Ele realmente é um filme que trata ali sobre uma questão muito possessiva do rapaz, né, do menino, do baterista e tal. Que ele tem ali um objetivo traçado, e ele vai em cima daquilo, e na verdade eu percebo... Antes disso, faz uma breve sinopse pra galera que não assistiu e não quis assistir antes, e não se importa com spoiler igual você, pra ele entender todo o caminho, porque você tá falando do baterista, a pessoa não tá nem sabendo o que tá. É verdade, vamos falar um pouquinho antes da sinopse. Google aí, leu a sinopse do... Não, eu ia falar do que tá na nossa cabeça mesmo. Pode falar. Talvez É que é mais fácil pra não dar branco. Na verdade, a história, a trama se passa, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Nova York. Isso. E é onde, enfim, as escolas importantes de jazz, da música, estão por lá. E esse é um rapaz, um menino da periferia ali e tal. E ele começa a se dedicar a estudar a bateria, né? E, enfim, entra numa escola, é aceito ali nessa escola. E lá tem um professor que começa a moldar esse cara, né? De uma maneira realmente muito ostensiva, assim. Ele vai levando, vai até levar o cara ao limite do que ele pode, né? E acho que esse rapaz, inclusive, nem sabia que ele tinha aquele limite ali, né? Ele imaginava que... Eu entendi que ele imaginava que o limite dele estava muito mais para baixo. E o cara jogou ele lá para cima, enfim. E isso vira ali uma certa luta na vida do cara e do rapaz, né? E ele tá tentando e vai avançando como se fosse... Ele vai subindo degraus ali enquanto músico, né? Vai virando uma obsessão também, né? Sim. Em ser sempre melhor. Em determinado momento ele até, na verdade... sofre alguns ferimentos ali porque ficou treinando exaustivamente. E até que ele, obviamente, consegue atingir um objetivo de uma escala, né, de objetivos que ele deve ter traçado ali, mas ele consegue chegar no ponto ali interessante que o professor meio que como se falasse, bom, eu consegui mostrar pra você a sua capacidade, e daí pra frente você se vira. O filme também ele trata um pouco do sacrifício, do que ele tem que abrir mão. Ele fala timidamente na questão dele, ele chega a terminar um relacionamento, né, que ele já sentia que não estava indo pra frente porque ele estava dando foco demais pra carreira, né, pro sucesso dele. Ele acaba focando só na carreira, né, até a questão da família também, ele acaba, né, deixando um pouco de
a falta de... Todo mundo aqui pode se relacionar com ele às vezes a falta de aprovação dos nossos pais, assim, com as nossas escolhas. É a questão dele querer se provar e ter reconhecimento, principalmente do pai dele, que é o que acontece numa das cenas do filme, que é bem bonita. Então, tem esse lado da obsessão, o sacrifício, o reconhecimento que ele precisa ter, tanto do professor, dos pais, dele mesmo. Dele mesmo, exatamente. Que é bem legal. E aí, arquitetura ou cidade? Eu ia, na verdade, falar rapidamente sobre o aspecto da arquitetura, né? Bom, a gente fala que dá para entender que o filme tá se passando em Nova York, o que isso já diz muita coisa. E como é um filme, em certo ponto, pelo menos na minha visão, muito caótico, pelo menos na vida do rapaz, a vida dele fica muito caótica. Isso representa ali ou melhor, tem uma conexão direta com a cidade. Realmente, quando ele tá andando, ele tá sempre num ambiente muito caótico, a rua é aquela movimentação, é aquela coisa. É a luminosidade. Muitas cores. Sempre escuro, né? Uma cena, só que a cena do acidente, que é durante o dia, sim, né? Isso. De resto é tudo... Aqueles corredores, o lugar que ele toca, no quarto dele tem um lugar que ele tá lá num lugarzinho meio assim. A República, né? A República. Mas quando ele tá na rua é Nova York, aquela coisa, né? Meio... E isso representa, eu acho que essa coisa que ele estava vivendo ali, né? Sim, até esse, como é que fala? Esse caminho que ele está querendo seguir, mas não tem certeza, está sendo muito pressionado pelo pai, pelo professor ao mesmo tempo, tá falando, cara, se você não quiser, você não vai conseguir. Isso aqui é para quem quer mesmo. E enfim. Eu acho que ajuda você ver como a cidade, né, e o cenário ajuda a passar os sentimentos do filme, né? Então, esse filme não passaria a mesma informação e o mesmo sentimento para quem está assistindo se tivesse sido feito numa cidade do interior, o cara tá querendo estudar tranquilamente, enquanto... o fato do peso, né, do jazz em Nova York, né? Então tudo isso tem uma relação muito forte, uma conexão bem interessante. Esse estresse, essa busca, essa obsessão só é sentida dessa forma que o diretor quer passar, ou sendo em Nova York, né? Sendo esse caos. É uma cidade grande, igual São Paulo. A questão da cidade não dormir, a noite é corrido, agitado, sempre tem fumaça, né, semáforo, barulho de carro, então isso casa bem com esse tema caótico do próprio personagem, da vida pessoal e profissional dele, então faz todo sentido. E é uma coisa que normalmente se passa despercebido quando você assiste o filme, né? Você fala, é mais um filme em Nova York, tá? Exato. Só que esse filme só tem o sentido que ele tem por ser em Nova York. Agrega bem, dá uma força mesmo. É muito legal mesmo essa coisa que a gente estava até comentando um pouco antes, né, da gravação, de como, que você falou agora, né, da escolha da cor. Então, claro, o cenário, o pano de fundo da cidade, ela vai complementando mesmo isso. Então, é legal a gente destacar isso, que às vezes a gente não percebe toda essa composição, né, que o diretor, enfim, toda a equipe pensa, a equipe de cenografia, né, de fotografia, enfim, para criar aquele ambiente. Então, aquela angústia, aquela coisa do filme, muito é passado, obviamente, pela interpretação que pra mim foi incrível, né, do ator. Eu sou ruim de nome, gente, então não vou lembrar o nome dele, se alguém tiver aí. O Lee é bom. Alguma coisa assim. E claro que a interpretação dele foi incrível, ao meu ver, mas sim, quando a gente tá falando da cidade ou tudo mais que tá ali de pano de fundo, é um pano de fundo fundamental e que complementa e que faz a gente vibrar mais com aqueles um termo que eles usam bastante, que a cidade, seu personagem, é justamente isso, porque ele conta uma história, ele tem uma relevância que dá sustentação à narrativa também, que faz tudo ter sentido também, que casa bem com os personagens. Então, às vezes é o termo que muita gente acaba usando quando o próprio ambiente tem ele conta uma personagem, história. Isso, é um personagem, conta uma história. Eu acho que essa colocação que a Elis fez sobre, na verdade, lembrando até que é um ambiente escuro, né, e tal. Realmente isso é uma coisa, eu até peguei isso depois, assim, inicialmente me passou meio desapercebido porque eu estava mais ligado na questão da música propriamente dita, né? E eu poderia até fazer um adendo aqui que tem muita gente que vê o cara tocando daquele jeito e acha que tocar jazz realmente é uma coisa complicadíssima, o cara tem que ficar daquele jeito e sangrar a mão. Na verdade, é claro que aquilo ali é um filme, o cara estava tentando mostrar um extremo na vida do cara, mas que muito pelo contrário, né? Tocar jazz, principalmente bateria, na verdade
leva-se mais em conta muito mais a singeleza dos movimentos do que propriamente aquela velocidade, aquela coisa. Não é o que chama a atenção no jazz. Exatamente, o cara é muito mais. Se você ouvir um baterista importante, um americano desses históricos, você vai ver que o cara é muito leve, a mão dele parece um beija-flor ali. Mas eu acho que o destaque desse daí é na própria... essa relação. A mão dele parece um beija-flor. Voando em cima do prato. Mas acho que o destaque específico desse jeito de tocar é por causa da música do Whiplash mesmo, né? Que é uma música mais, o bebop, né? Mais rápido mesmo e tal. Acho que é mais por isso, mas também foi a maneira que eles talvez encontraram essa questão da obsessão, de sangrar a mão, de tocar, do professor ir lá e exigir. Que tem que dramatizar, né? Então, mas é isso, essa questão de sangrar a mão do cara e tal, isso tá mais ligado ao esforço pessoal dele, da onde ele queria chegar, do que propriamente a música ser necessitada daquilo. Muito pelo contrário. É muito possível que um professor, se o cara chegasse naquele ponto, o professor fala, calma, você tá indo no caminho errado. Essa música é mais leve, né? Mas enfim... E essa questão de ser meio escuro, se você procurar no Google agora, tipo, Whiplash cenas, e pôr em imagens, você vai ver só cenas muito escuras com um ponto de luz ou outro ali. Preto laranja. Muito. Então, deixa muito claro. E provavelmente na hora que você tá assistindo, você não sente tanto isso. Você tá mais preocupado em ver a legenda. Aí que é legal ver pela segunda vez. Aliás, vou fazer uma observação. Legenda é uma coisa que mata filme. Porque 60%, 70% do filme é contado não só na fala, mas pela imagem, pela composição, pela arquitetura, cenografia. E se você se preocupar em talento... Exato. Mas eu não tô defendendo dublagem também. Eu acho que o ideal é a gente entender a língua nativa. Até por isso o filme brasileiro é ótimo, porque a gente presta atenção na imagem e não precisa de legenda. Então, filme nacional é ótimo. Apesar de muitas vezes o áudio ser ruim, você não entendeu o que ele falou mesmo sendo em português. Muitas vezes. Ainda mais assim, filmes que se passa no Nordeste e tal. Os caras têm um sotaque, uma talvez forma precise de uma legenda, né, pra paulistano. Tem alguns filmes que é difícil. Tem um filme muito bom, só um parênteses, um filme muito bom do Nordeste, como que é? Hollywood, acho que é Hollywood mesmo, e que tem legenda por causa que é complicado sotaque, entender. Mas é muito bom esse filme. Então. Essa questão da legenda é complicada. Então, desde pequeno, como eu assisti muita coisa, série, desenho, de tudo, eu criei esse hábito e tentei aprender rápido o inglês. Então, chegando a ponto de não precisar de legenda. Sim. Então, isso mudou como eu vejo o filme, o cinema. Então, você presta atenção em muitos detalhes e acaba não precisando ver pela segunda, terceira, quarta vez. Não que isso seja ruim, que eu adoro repetir filme, que eu gosto. Mas é bom quando você pela primeira vez tem aquela experiência, sem ter que focar nas letrinhas no rodapé e ver a imagem. Que a fotografia, né? Sim, mas que é uma das coisas mais importantes do filme, né? Porque você tem que prestar atenção se não a mais também. Importante. O próprio filme que a gente ia discutir, O Lugar Silencioso, pra nossa sorte, não tem tanta fala. Então você pode focar simplesmente na tela. E prestar atenção real na cena e não só na fala. Aí você tem uma imersão muito maior. Então você se envolve melhor. É tão importante a questão da imagem, parece até óbvio, né? Mas não por acaso existe filme mudo. Sim. Mas não existe filme sem imagem. Exato. Aí chama áudio. Exatamente. Vira podcast. Vira podcast, é isso. Mas a gente... isso aqui. Eu acho que essa questão... Esquece, ia falar... Não, pode falar. Continua. Do filme sem imagem que você pretende lançar semana que vem. Eu tava com uma ideia. Você vai ganhar dinheiro. Eu não sei se vai vincar, mas você vai pegar um livro e vai começar a ler pra gente. Outro filme que o Lee escolheu foi O Abutre. Eu assisti antes de ontem. Tá fresco na mente. Tá fresquinho, no Netflix mesmo. E me chamou muito a atenção porque eu já sabia que a gente ia falar sobre o Whiplash. E aí acabei linkando algumas coisas. Uma delas é um pouco a questão do personagem principal, né? Que gira muito em torno dele. Tem, claro, os outros, mas assim, a história é muito parecida da questão da obsessão pelaquela profissão, ser o melhor, e realmente ele consegue, sendo em muitas vezes antiético até, exato, né? Mas totalmente. Ele passa por cima disso. Então, você quer contar a sinopse do... Sinopse? É uma pessoa que... Conta a historinha. Eu vou ter que contar a história. Era uma vez... do Jake Gyllenhaal,
É uma pessoa assim, que tem antecedentes criminais, ele não tem emprego, ele pula de um trabalho pequeno pro outro, e ele acaba enxergando uma oportunidade numa noite, quando ele começa a ver uma equipe de filmagem gravando acidentes ou crime que aconteceu e que eles conseguem chegar antes da polícia, porque o que acontece? Esse pessoal que faz freelance grava o material e vende pros jornais pra na manhã seguinte passar na televisão, na manchete. E ele acha super interessante isso. Como o cara tá sem emprego, tá desorientado ali de noite à toa, ele percebe a oportunidade de ganhar muito dinheiro em cima disso. Então ele tenta começar a aprender a copiar essas pessoas aí, né, criar um mercado dele. E aí tá ligado também a ele trabalhar com essa questão de fotografia e filmagem. Sim, ele vai aprender, ele começa a crescer. Né? Isso. E o filme desde o começo mostra como ele é autodidata, que ele adora aprender sozinho e buscar correr atrás, só que de uma forma um pouco antiética, como eles falou. Ele passa por cima dos outros, ele não tem empatia nenhuma com a situação do que ele encontra pra gravar. Então ele às vezes chega a mudar a cena do crime pra ficar mais bonito na fotografia. Nossa. Pra criar um vídeo melhor pra ganhar mais dinheiro. Então ele começa cada vez mais fundo a fazer coisas bizarras, doentias. E o filme mostra claramente que ele tem problemas psicológicos. E é um filme que um espiral doido. E ele cresce na profissão, Sim. né? E a gente já faz um link com quem trabalha com foto igual você e tem um pouco de problemas psicológicos também. Né? O mais xarope de nós todos aqui é o Dadá, sim, ele ainda ganha. Eu me identifico muito com o filme. Mas o Lee tá logo atrás ali. O Lee, inclusive, tá crescendo nessa área, na mesma área do Abutre. Inclusive, o que é esse sangue aí no teu Ai, blusa? Mas o pano de fundo, né? A cidade é Los Angeles e acontece praticamente durante a noite, a maioria das cenas, né? E é legal que você comentou essa coisa de ser bem aberta, é realmente isso. Você tem uma... Bom, você pode falar melhor, né? Mas é muito bonito a fotografia, as luzes, né? Sim. Foco, meia luz no rosto das pessoas, até mesmo quando ele leva os vídeos pra TV, né? No estúdio lá, é tudo sempre escuro, é muito interessante. E vai criando aquela angústia também, né? Tipo... e um contraste muito forte que esse filme faz é com aquele outro filme chamado musical, La La Land. Os dois se passam em Los Angeles, mas parece outra cidade. Com certeza. Uma é alegre, animada, colorida, vibrante, e outra é Los Angeles escura. Noite, sempre noite. Parece outro lugar, só pela forma como é representado. Um dá medo, outro dá vontade de ir. La La Land é do mesmo diretor de Whiplash, né? Isso. Na verdade, no La La Land dá vontade de sair cantando do cinema, né? Subindo nas cadeiras. Essa questão dessas cenas escuras e tal, ela tem uma ligação direta com essa ideia da sensibilidade da sensação que o diretor quer passar, né? Também, obviamente, tratando-se nesse caso do Abutre, tratando-se desse trabalho indecente que o cara tá fazendo, né? E aí acho que a ideia de você dar, como é que fala? Mostrar que isso é uma coisa ruim, que tá sendo reprovada pelo diretor, né? Ele tá mostrando que isso aqui não é um obscuro, exemplo. Né? Ele é obscuro, é um trabalho obscuro. Mas aí você vê que os dois lugares escuros estão mostrando situações que são não reprováveis, né? Uma é reprovável, a outra não é reprovável. Tipo, o rapaz da bateria, ele não tá vivendo uma situação reprovável, uma coisa... Ele não tá sendo criminoso. Sim. Mas mostra uma certa obscuridade ali. Mas mostra essa mesma obsessão. Sim, sem dúvida. E uma coisa meio triste também, de uma certa maneira. Apesar de ser uma coisa que ele gosta de fazer, naquele momento ele tá vivendo um transtorno, né? Sofrendo pra fazer aquilo. E em contrapartida, esse cara não sofre pra fazer, né? Cara do Abutre, pelo contrário. Ele acha fascinante. Mas o que ele faz é uma coisa muito ruim. Enquanto que o outro tá sofrendo pra fazer, mas o que ele faz é uma coisa muito bonita. É engraçado, esse filme do Abutre, você não torce pelo cara, né? Como você comentou. Só que não deixa de ser um filme muito legal. O protagonista é quase um vilão, mas a gente não torce por ele e continua... Porque a história tem um foco tão forte, e a obsessão dele em crescer é tão forte, que a gente, vamos ver até o final o que vai dar, né? Esse é daqueles filmes que você quer saber mesmo o final, né? Você fica naquela angústia, tipo, e agora? Ele vai, não vai? O que vai ser dele, né? A gente torce pra não dar certo, né? Mas é isso. Eu acho que a gente podia falar agora de um que a gente já fez um podcast aqui,
inclusive uma vez falando sobre ele. Que não tinha sentido nenhum, era bem perdido, que tudo que a gente falou sobre a origem, se você for ouvir o nosso podcast, você vai falar, velho, os caras fumaram. Mas a gente trouxe o Lee aqui pra mostrar que pra tudo que a gente falou não tinha nada a ver. Não tem o menor sentido mesmo. E que realmente... Em 2010, faz tempo que eu não vi. Eu não vou lembrar. A gente fez um podcast uma vez baseado nesse filme, tentando encontrar uma relação direta do filme com a arquitetura. Mas foi um tanto quanto complicado pra nós, assim, porque é um filme muito, muito denso, né? E enfim, um pouco até irreal, assim. E a gente teve uma certa dificuldade, mas aí acho que depois, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir outras vezes, depois do podcast. Eu assisti. Aí a gente assistiu, quem assistiu, enfim. Eu já tive outra visão depois que eu vi. Então eu consegui focar mais, acho que aquilo que o Lee falou, você assiste uma vez, ficar ligado nas letrinhas, depois quando você assiste outra vez, eu vi agora a fotografia, as imagens de uma maneira diferente, né? E você quer contar aí a historinha dele rapidinho, Dana? Eu posso tentar. É uma história meio doidona, tá? Total ficção. É sobre um cara que é especialista em entrar no sonho das pessoas pra descobrir informações sigilosas. Pra implantar ou pra tirar, né? A princípio... O trabalho dele é para descobrir informações que a pessoa já tem, e aí no final se descobre que também é possível implantar informações. Que dá origem ao nome do filme, que é Inception, né? Não tem nada a ver com o título isso, nacional. Em inglês, exato. E aí tudo isso se passa como que eles entram no sonho, eles fazem, quando a pessoa está dormindo, tem toda uma tecnologia para que eles consigam entrar no sonho da pessoa e fazer parte do que a pessoa está sonhando. Só que eles fazem isso de uma forma que eles têm que construir todo o ambiente que a pessoa está sonhando para que aquilo seja o mais real possível e a pessoa não saiba que ela está sonhando. Mais ou menos isso. E aí tudo se passa quando um cara contrata ele para justamente conseguir uma informação sigilosa, uma senha, e que depois ele entende que o importante para ele ali é tentar inserir uma outra informação, e depois você entende que... Ele vai avançando níveis no sonho do cara, no subconsciente, né? Você vai aprofundando no subconsciente para chegar na informação que está escondida. O mais perto do núcleo ele chegar, mais eficiente se torna a implantação. Isso. Da ideia, né? Que ele quer mais profundo fica aquilo dentro do cara. Exato. E onde que tá a questão, talvez o cerne da questão desse filme aí? É o que dá veracidade a esses sonhos que eles criam, porque tudo tá baseado num sonho que ele precisa criar pra pessoa, pra ele implantar, enfim, né? Na verdade, a base desse sonho que dá veracidade a isso é a arquitetura, é a cidade, é o que ele constrói. Inclusive tem momentos do filme que eles mostram a cidade distorcida, né? Prédios de ponta cabeça, e na hora opa, isso aqui é brisa, não é a realidade. Porque um prédio nunca pode ficar de ponta cabeça. Então eles usam a realidade da arquitetura, o fato da arquitetura, o fato da cidade, o fato da construção, como ela é e como ela não pode ser invertida, para mostrar o que é realidade e o que é inversão, o que é literalmente um sonho. Uma brisa do sonho do cara. Dentre outras coisas, tem outros pequenos detalhes, né, que eles pegam pra falar, isso aqui é sonho, não é a realidade. E ao mesmo tempo eles usam justamente esse ambiente, essa arquitetura e a cidade pra mostrar a diferença entre os níveis de profundidade que eles entram no sonho da pessoa. Vai ficando mais remoto, né? Vai ficando cada vez mais isolado. Então o primeiro nível do sonho é Nova York, aí o segundo nível se não me engano, é um hotel, né? É um hotel que já vai tendo uma relação, questão de níveis, dos andares certos. O terceiro nível é um bagulho na Sibéria, com um forte totalmente isolado, com um frio absurdo. Então, os ambientes mostram o quão profundo você tá no subconsciente da pessoa, né? Então, você usa todo esse pano de fundo para mostrar... E pra gente não ficar perdido, que já que o filme é um pouco confuso, né, a primeira vez... Já estamos meio malucos. Né? Um ambiente é bem diferente do outro, justamente pro próprio espectador não se perder na história, para ele entender, agora ele tá no segundo nível, agora ele tá no terceiro, então... Ele tenta deixar de uma forma clara em que parte cada sonho tá. Perfeito. E o quanto que isso você enxerga, que esse pano de fundo, tanto do nível 1 ali, que é o mais comum pra gente, influencia na história em si, ou igual você falou sobre a questão dos outros filmes do escuro, passa essa aflição, essa claustrofobia. Mas só uma coisa te cortando antes, tem também o fato da profissional, né, a menina, que é arquiteta, enfim, que também é bem explícito, né, talvez até um pouco mais do que outros filmes,
pelo papel da arquitetura ali ser bem... fazer bem... Tem que ser planejado, né? A arquitetura de cada um dos níveis, né? Parte do filme, né? Vamos dizer assim. O papel que a arquitetura tem no filme é de criar um labirinto que desoriente os habitantes fictícios, né, desse sonho, para que não descubram que é sonho. Então isso dá tempo para os protagonistas para resolverem o que eles têm que resolver ali, seja implantar a ideia ou extrair. Então porque aí quando ele descobre que é um sonho, ele entra em colapso. Ele acorda. Isso, aí ele acorda. Então falha a missão deles. Então essa seria o papel prático da arquitetura. No contexto deles. Ser algo real. Sim. Então, por isso, por uma questão óbvia, na verdade, contratou-se uma arquiteta, né? Uma pessoa que, na verdade, foi ensinada a projetar coisas reais e tal. Porque se fosse para ser uma coisa muito absurda, não precisaria ser um arquiteto. Poderia ser um cara que faz poderia ser uma gibi. criança. Uma criança que desenha qualquer coisa. O cara que desenha gibi. No gibi ele desenha qualquer coisa. O prédio atravessado, sei lá, a rua que vai para cima. E aí, por uma questão óbvia, o arquiteto tá ali para realmente expressar o que é a realidade mesmo da vida real e botar ali dentro. Eu acho que uma coisa legal para se falar nesse filme é que esse é um dos filmes que vale a pena você assistir mais de uma vez, mais de duas, mais de três. Cada vez que você assistir, você vai enxergar coisas diferentes, tanto na questão do pano de fundo, quanto em entender mesmo. Às vezes tem uma frase que tinha passado despercebida na primeira, segunda vez que você assistiu, e depois você vai falar, putz, olha o que ele tinha falado, por isso que no final, não sei o que, sabe? E o legal é que esse filme é um roteiro totalmente original do próprio diretor, foge dessa onda de adaptações de livros, né? E então é algo bem inusitado. Eu gosto muito dele. E fica a deixa aí pra indicação de um filme dele, que eu mais gosto, que se chama Grande Truque, que é o meu preferido desse diretor. Esse filme é muito bom mesmo. Qual que é o nome do diretor? Christopher Nolan. O próximo filme que o Lee escolheu e trouxe pra gente falar é um filme que ele é um pouco diferente desses todos, né? Porque não tem paisagem urbana, né? Ele é mais natureza. Mas é um filme que o Lee tem aí as considerações interessantes pra falar sobre a fotografia e tal. Então, nessa parte o regresso. Mais em aspecto. Nossa, tá difícil falar isso. Aspectos técnicos. Tá mais fácil falar. Bom, vamos começar pela sinopse. O personagem real, né, baseado em fatos reais, chama Hugh Glass e um sobrevivente ali do norte dos Estados Unidos, Canadá, que sofreu várias merdas na vida dele, perdeu o filho, aí ele tem isso motiva ele a correr atrás do vilão, no caso do filme, que é interpretado pelo Tom Hardy, que inclusive ele tá no Inception também, junto com o DiCaprio. Então ele tá nessa obsessão pela vingança. Acontece tanta tragédia na vida desse cara e que ele poderia ter desistido e falar, olha, já deu o que eu tinha que dar e me leva pro céu, né? Mas não, ele vai lá, sai do próprio enterro e focado em ir atrás desse cara. É isso que mantém o cara vivo, do inverno rigoroso. Ele é atacado por urso, né? Nossa, a cena do urso, meu Deus do céu, que agonia. Então, isso que eu queria falar, não só a fotografia, não pelo o background, mas o modo como ele foi gravado. Ele usa uma câmera, uma lente, na verdade, diferente, que, se não me engano, é entre 23 e 28 milímetros. Eu acho que é muito técnico, né? Não, pode falar. É bem aberto, então ele tem uma distorção muito grande. Então a cabeça da pessoa que está perto da câmera fica muito maior do que o corpo. Então ele cria uma distorção forte. Só que o que acontece? Esse ângulo de visão ele se assemelha um pouco com o nosso campo de visão, porque é bem amplo na nossa visão. A gente enxerga o periférico bem nítido. E isso cria uma sensação de aproximação. Então parece que a gente está junto com ele, do lado dele. Quando ele enfia a cara na tela, parece que ele está colado na nossa cara, respirando, ofegando. Então cria uma imersão muito diferente de outros filmes que eu assisti, essa proximidade que a gente tem com o personagem. Então ele sofre, a gente tá lá sentindo. Então eu acho que o modo como ele gravou e usou a câmera, né? A forma de gravação. A forma de gravar foi muito eficiente nesse sentido. Eu acho interessante quem não percebeu, reassistir e perceber esses detalhes numa segunda assistida. Como é diferente comparado com os outros filmes. Eu acho que o que te traz pra próximo também, e aí você me corrige se eu estiver falando besteira, é que muitas cenas, a maioria
maioria das cenas são sem cortes. Ah, sim. Então isso, quando você tem cortes, você acaba dando uma mini desligada. Parece que você, cortou, eu tô assistindo um filme ainda. E quando você faz uma cena longa, sem corte, que ele é famoso por isso. Faz você não enxergar que você tá vendo um filme, porque você não tem mudança de cenário, você não tem nada disso. A câmera vai indo como se fosse primeira pessoa, né? Você atrás dele, acompanhando. Você tá andando junto com esse personagem. E aquela sensação do tempo vai junto, que justamente com esse modo de filme, né, de não fazer os cortes e tal, ajuda, né? Que você fala, nossa, ainda tá. Né? Não é tipo, depois de 3 meses. É uma junção desses dois fatores. A questão do ângulo de visão ser similar à nossa ótica e da gente parecer estar do lado dele, esse plano de sequência, sem muito corte, faz literalmente parecer um documentário. Parece que você tá do lado dele. Parece que é em primeira pessoa mesmo, né? Sim. E é um filme quase preto e branco, né? Porque é tão... Ele é monocromático mesmo. Ele tem alguns tons azuis e branco, fica nisso. Azul, o verde branco. ali da floresta, de leve. E olha lá. Bem acinzentado, né? Tudo muito acinzentado. Mesmo na floresta tem pouco verde, né? Você Por enxerga causa que é da uma neve, floresta né? por tudo, mas ainda tem pouco verde. E o frio, até eu tava já com frio. Tanto... Sim, o frio é opressor, o som, o próprio... Né, o filme inteiro é todo branco, então... E é o que você falou, é um personagem mesmo, né? Esse frio dá outra cara, ele é um coadjuvante ali, é como se fosse uma pessoa fazendo ele sentir frio, né? Sim. O cara o tempo inteiro meio molhado, meio úmido, né? Parece que você sente aquela coisa... com uma capa de... Toda hora sofrendo ali, apanha. Nossa, apanha, hein? Apanha. Oh, coitado. Nossa. Mas é um filme... Esse filme foi o que deu o Oscar pra ele? Foi, de melhor ator. É um filme bastante interessante, a gente recomenda bastante aí. E de novo, é um filme com muito poucas falas também. Sim. Então faz você focar na imagem. Focar bastante na imagem. É um filme universal. Também. As poucas falas, mesmo que você não entenda, a própria situação e a cara dos envolvidos conta muito da história. Então você sabe que o cara tá com raiva, explodindo ali pra pular em cima do pescoço do rapaz. Então. Pensei que você ia falar do pescoço do urso. Acho que ele não tá com essa coragem. Acho que ele não tá com essa coragem. Mas essa cena é pesada. É pesada, aquela cena e fala, meu Deus, não acaba mais isso. Não, e você viu como se o urso estivesse aqui, ó, na sua nuca, respirando. Então, e de novo, você vê, por não ter tantas falas, e essa forma de gravação que você falou com esse tipo de câmera, faz com que o rosto da pessoa, o destaque da expressão do rosto, fique sempre tenha um destaque na expressão do rosto. Então você enxerga muito mais o que ele tá sentindo sem ele precisar falar nada, né? Eu ia fazer só uma ligação de um outro filme que não tá na nossa lista, mas eu lembrei, que é um filme que tá no cinema agora, esqueci o nome dele agora, do Silêncio lá. O Lugar Silencioso. Lugar Silencioso, que é um filme, como o nome diz, ele realmente tem pouquíssimos sons, né? Pouquíssimas falas, e é muito mais focado em sons mesmo e na fotografia e tal, né? Mas é silencioso. Oi? Não, em sons naturais. Não, é interessante. É uma coisa assim, o filme é muito, muito quieto. Qual que é o nome em inglês do filme? Quiet Place. O filme é muito quieto, né? Até o nome. Até pra quem... Eu vou dar um breve... A sinopse bem de leve. É uma pequena família que tá num lugar meio ermo. Depois uma era meio... Eu não diria pós-apocalíptica, mas assim... Já não tem mais ninguém na Terra. Uma coisa... Ficou toda a cidade tão abandonada e tal. Eles estão ali e tem alguma coisa que está caçando eles, então eles têm que ficar muito em silêncio para essa coisa se move por sons. Então eles meio que, por ter uma pessoa que é deficiente auditiva, né? A filha tem deficiência auditiva, então e aí eles falam a linguagem de braille, né? De sinais, né? Isso. Braille, velho. Braille é toque. É de toque, né? Eu viajei. A linguagem de sinais. Qual que é o nome da linguagem? Tem um nome isso? Não tem? No Brasil é Libra. Libra. Mas é que lá não é Libra. É isso aí. Libra é brasileiro. É o brasileiro. É o português. É o português do sul. Enfim, a linguagem de sinais. Muito bem. E esse silêncio todo, ele é quebrado muitas vezes com coisas, sons mesmo, barulhos, né? Então tem uma cena lá que derruba um negócio, parece que deu uma explosão, mas foi só um copo que caiu, assim. Em uma outra cena, eles estão numa cachoeira, aquele barulho da cachoeira inunda tanto o cinema, é tão forte, mas é só um barulho de uma água. Porque não tem som nenhum, né? É tudo muito... E aí você foca mais na fotografia, no que eles mostram ali e tal. No que eles mostram, não, como é que fala? Nas cenas, né? E é um filme muito interessante, que eu acho que tem uma conexão com o Regresso, nesse ponto de vista, assim. Ele é mais colorido, não é tão monocromático, mas as cenas realmente são muito vivas ali, muito intensas, né? A cara das pessoas, a expressão, sem poder falar, eles estão só
Esse eu vi o trailer e tem uma cena da moça que vai dar a luz, né? Sim, o trailer impressionante ele é essa complicado cena. porque o trailer não é bom e ele dá a entender que é um filme de horror, mas ele na verdade não é um suspense suspense com um drama, e é um drama familiar, Uhum. o perrengue que eles passam, e o relacionamento, o desenvolvimento, e tem uma mensagem muito bonita e a própria evolução dos personagens, o crescimento com a dinâmica que eles têm entre eles, e o próprio fato deles não poderem falar e se expressar faz eles sofrerem muito para ter uma conexão familiar. E eles são pequenos, né? As crianças têm, sei lá, 6, 8 anos, mais ou menos. E o importante é que uma pessoa só, a moça, a menina, não tem condições de falar mesmo. Os outros todos falam, mas não podem falar, porque então deve ser uma coisa ainda mais difícil, né? E eles conseguem falar em alguns momentos, lá, quando tem um barulho muito mais alto do que a voz deles, aí eles conseguem falar. Mas é raro. É raro, são momentos. Como eu falei, vi só o trailer e a cena da moça realmente é uma coisa que eu fiquei curiosa só por causa daquela cena, né? Sim. Deve ser... Ela manda muito bem. Eu acho que em termos de edição de som, talvez o filme ganhe alguma coisa, porque é excelente. As cenas da menina que é surda, não existe som no filme. Abafa. Aí quando volta não tem nem trilha sonora, né? Aí quando volta para outra pessoa, é que o som da natureza, do ambiente volta a incorporar no filme. Então é muito inteligente a forma como eles usam, e cada ambiente ecoa de uma forma diferente, a reverberação do som. Então, quem é apaixonado por acústica, eles fizeram um trabalho fenomenal nesse filme. Então vale por isso, vale pelo próprio desenvolvimento e a história dos personagens, muito mais do que pelo suspense ou a temática de horror. Que eu sei que muita gente não gosta, não tem apelo nenhum, mas esse filme vale a pena nesse sentido. Realmente... Então, se você tem medo, dá a mão pro amiguinho. E vai na sozinho, né? Mas a gente eu já falo que não é filme de terror. Não é. Você vai com a expectativa errada, vai achar que é um filme B de terror e quebra a cara. O que aconteceu com Corra, com A Bruxa em 2015. Nenhum deles é efetivamente horror, que a gente tá acostumado a ver, que é chatinho, né? Com jumpscare. Que ninguém gosta, mas é mais focado em história. Isso que é legal. E aí você me fez lembrar duas coisas, né? Uma é de cinema, que é o último filme do Woody Allen, Roda Gigante, que também retrata um local específico. Você assistiu esse filme? Eu quero ver, eu adoro o Woody Allen, eu quero ver. O último que ele fez ou o último Eu acho que é o último de todos? Que ele fez. Eu acho que também talvez seja o último de todos. Esteve no cinema até pouco tempo, chama Roda Gigante, com o Justin Timberlake. Eu vi também. Kate Winslet. Isso, obrigada. E é muito legal porque eles retratam um local de Nova York específico, né, Coney Island. E ela hoje é um lugar lá em Nova York meio brega, vamos dizer assim, sim, né? Mas que na década de 50 tinha um parque de diversão, enfim, então é muito legal. Você passei uma época, não é atual. Isso, não, é anterior a isso. É bem interessante. Você assistiu? Nos anos 50, talvez? Isso. E a questão da fotografia incrível. O pano eu vi que tava lindo. A questão da luz, o pano de fundo, enfim. Eu gosto muito também dos filmes do Woody Allen, e ele me faz lembrar, já que o tema, né, a gente tá retratando muito questão de cidade, né, dentro da arquitetura e tal. Ele é um dos diretores que tem muito isso, da escolha pelo local, né? Nova York O pano de fundo e a trilha sonora dos filmes do Woody Allen são excepcionais. Sim, ele usa muito bem, ele aproveita bem o potencial de cada lugar. Por exemplo, tem o filme dele que é em Barcelona, Vicky Cristina, se não me engano, fantástico. Que Barcelona é maravilhosa. E aquele Meia-Noite em Paris, que Paris é maravilhoso. Meia-Noite em Paris é sensacional. Ele tem uma escolha por algumas cidades mais na Europa, porque, né, início de carreira dele foi muito Nova York, né? E ainda tem isso, mas as histórias dele, a maioria aconteceram em Nova York, dos filmes. Daí ele dá essa abertura para algumas cidades na Europa, como o de Roma também. Sim. Que é incrível esse filme. O de Roma é o Match Point? Ou tô viajando? Não, o Match Point é em Nova York também. O de Roma é uma história com cantor de ópera, enfim. É bem legal, e tem a questão da cidade em si muito. Pra mim, nos filmes de Woody Allen, as cidades são um personagem também. Sim, com né? certeza. Ele tira um potencial
muito legal das cidades que ele aproveita. Isso. E aí, ele é o primeiro diretor que me vem à cabeça quando fala sobre pensar assim, filmes em Nova York, porque a relação dele com a cidade é muito E eu acho, forte. e na verdade, o que me chama, óbvio que igual ele falou, que ele aproveita muito bem as cidades que se passam, né, as histórias dele, mas pra mim, a questão de trilha sonora dele, eu acho São muito boas. sensacional. É bem gostosa. Ele passa uma sensação muito... Se fosse outra trilha, o filme, não sei lá, Meia-Noite em Paris, especificamente. Sem a trilha sonora dele, é outro filme, né? Ele tem a questão de deixar o filme muito prazeroso de assistir. Então você fica o filme todo assim, calmo, de boa, com um sorriso na boca e curte o momento. Eu acho que tem filmes, esse último, ele deixa você tenso. Tem aquele mais filme, tenso. Ele tem um perfil mais match point, que é aquele filme que você fica... Com certeza. Ele tem essa coisa do tranquilo, apesar do outro que ele fez, que a atriz ganhou o Oscar. Blue Valentine? Não, é dele? É, Blue Jasmine? Blue Jasmine, é um filme tenso, você fica, né, Blue Jasmine, você fica bem assim, apreensivo. Ele tem esse mix da... ele consegue navegar entre esses dois, né? Mostra o quão bom ele é, né? Sim, é versátil. Consegue fazer você sentir diferente de acordo com o tema do filme. O Match Point é sensacional. E aí a gente acaba lembrando que Nova York acho que é um dos lugares mais retratados, né? Assim, claro que a gente tá falando mais do que desde Hollywood, Homem-Aranha, né? Até... Ele é muito Homem-Aranha em Nova York, York, em Chicago. Manhattan. É uma cidade que nem aquele do Batman, né? Que esse é o Chicago. Esse é Chicago. O último foi em Nova York. Em Nova York, então ele faz um Gotham assim bem... que a cidade na verdade é Gotham City, mas ele usa Nova York, né? Pra retratar a metrópole. E aí uma outra coisa que me vem à cabeça é o filme de ensaio sobre cegueira, que foi filmado aqui em São Paulo. Sim, trouxeram os atores americanos pra cá. Né? Então você vê ali A Ponte Estaiada, é um filme muito legal também, e que é, nossa, pesado. Nossa, deprime total. Você sai do cinema e fala, meu, eu perdi a fé na humanidade. Exatamente, a mesma coisa. Eu falei, poxa vida, eu sou um ser humano. Não confio mais em ninguém. Então, é foda, mas ao mesmo tempo, olha como um filme passa uma sensação que você guarda ali pra... Eu não sabia que dava pra deixar São Paulo mais suja. Exatamente, e esse filme consegue deixar muito suja. É uma cidade irreconhecível. Você reconhece pela Ponte Estaiada, né? você vê uns detalhes, mas, meu... Mas ela fica irreconhecível e numa situação que você fala, nossa, tá bom até. Mas não sei, eu acho que é muito interessante essa coisa de também o poder de mudar a cara dos locais, assim. É claro que você tem pontos que nem o próprio Nova York, você fala, pô, tem muito cara de Nova York, a própria placa das ruas você já reconhece e tal. Tem muita gente que nunca foi, mas é como se já tivesse ido de tanto que é retratado, de tanto graças aos filmes e tal. E é o que você falou, ela é fotogênica, assim como uma Barcelona, né? Então, os filmes não deixam de ser uma viagem, né? Pra gente conhecer também esses lugares. Eu queria, na verdade, deixar uma recomendação, meio que uma lição de casa pra quem tá ouvindo e o pessoal que tá aqui. E semana que vem a gente vai cobrar. Que eu vou Quero cobrar. saber quem vai corrigir essa lição de casa. Eu comentei no começo do podcast, ou antes da gravação, do Blade Runner, que ele é Por que ele é interessante? Porque é o que as pessoas tinham antigamente na cabeça de como seria o futuro em alguns anos, e que nunca chegou, né? É engraçado porque esse filme de 82, eles retratam ainda 2019 sem internet, então tem coisas tão esquisitas que acontecem no filme que é tecnológico, carro voador, só que não tem internet. Que não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum, mas é muito legal como eles pensavam, porque o livro, ele saiu, acho que na década de 60, o cara já pensava em Android na década de 60. E o filme foi gravado, não tem nada a ver com o livro quase, muita coisa foi mudada em 82, que não fez sucesso. Só que ele influenciou uma geração assim, de temática cyberpunk, de futuro distópico, o que a tecnologia representa para a humanidade e o relacionamento das pessoas com a cidade e tecnologia. A própria arquitetura, como... Você tem o carro voador, mas você não tem a internet. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Não tinha smartphone. E aí,
E isso tudo muda um pouco no novo filme, né? Que é 2049. Até 2049 vai surgir a internet, né? Pelo amor de Deus. E que é a continuação que saiu ano passado, que eu acho que é o melhor filme que eu vi ano passado, junto com aquele 3 Anúncios para um Crime. 3 Anúncios é muito bom também. Nossa, maravilhoso esse filme. Que merecidamente ganhou o Oscar de melhor atriz, coadjuvante. Nossa, 2 coadjuvantes, cara, eu acho. Aquela atriz mandou demais. Nossa, muito bom. Mas é isso. Mas é isso, eu acho que também se a gente não for parar aqui, a gente vai até amanhã, velho. Porque tem muito filme bom que a gente vai lembrando, vai puxando na memória. Eu só peguei pela questão da temática da cidade. Não, perfeito. Não, e só antes, a última coisa que você trouxe da questão do futuro, né? Que a gente vê vários filmes que retratam o futuro. É engraçado você ver o futuro, né? Quando foi gravado em 1990, o futuro que é gravado agora em 2000, vai sempre pensando lá em 2000 alguma coisa. Sim. E aí é muito legal ver, tem um filme que retrata muito isso, que é o Mr. Nobody, que é muito legal e que ele mostra em 2050, acho que é uma coisa assim, e que nem existe mais seres humanos, a história sobre o último ser humano que sobra, né? É muito legal, a fotografia é incrível. E é com aquele ator, vamos lá, vou pedir ajuda de novo, que fez o Coringa, o último agora. O último, Jared Leto? Isso, esse mesmo. E vale a pena. E tem outros vários aí que retratam o futuro. E é engraçado você ver o futuro, que nem você mesmo falou, né? Quando ninguém imaginava da internet, muito menos do smartphone, então não existia. Não existia, né? Isso. E é legal ver esses detalhes, assim. Eu acho que é isso. Eu vou fazer a lição de casa. Semana que vem eu te conto ali. Qual que era a lição de casa mesmo? Assisti o primeiro e o segundo filme. Primeiro e segundo. O segundo saiu ano passado. Blade Runner é 2019, o primeiro e o segundo é 2049. Isso, se passa em 2049. É bem legal. A diferença, comparar como é que ele se trata a cidade antes e depois. É legal também. Fechado. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Contatos pelo e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook @arc2p. Vixe, desembestou aí. Ou no Instagram podcast_arc2p. Mas sem Instagram eu não sabia que tinha. Tem isso, tem stories, velho. Mas antes da gente concluir, gostaríamos... Acabei de concluir. Não, mas a gente gostaria de agradecer muito o Li pela presença. Obrigado, Li, por ter aceito o nosso convite aí, por ter vindo. Obrigado por vir. Fiquei super feliz de ser chamado, finalmente. Tenho certeza que você enriqueceu muito as nossas discussões aqui. E obrigado por vir explicar pra gente o filme A Origem, que a gente tá desde o outro podcast tentando entender. E foi muito legal. Isso, obrigadão mesmo, Você Li. quer falar alguma coisa aí, Li? Obrigado. Falou Instagram, ele tava fazendo um videozinho. Então eu tava fazendo stories aqui, desculpa. Não, eu super feliz por ter participado. Eu gostaria de voltar próximas vezes, se for falar nessa área que eu gosto de falar bastante, né? De cinema, fotografia, e fica, né, pra próxima uma temática disso. Podemos falar sobre parte de séries também, né? Podemos, eu tenho uma indicação muito boa, mas deixa pra próxima. Fica no ar aí. Não gasta todas as suas fichas aqui, você viu? Ele quer ser chamado de novo, vai falar, mas hoje não vai dar pra falar. Mas acho que é isso aí. É isso, valeu galera, até semana que vem, valeu! Valeu, um abraço. A gente tá vendo uma foto aqui de uma cena, só da cara do Leonardo DiCaprio, que tá super dizendo que tá sofrendo pra caramba. Saindo uma catotinha ali. Ai, meu Deus. Tá saindo na catota, Acho que é, não. O Leonardo DiCaprio não tem catota no nariz dele.